Uhum. Eu imagino que sim, porque uma das coisas que você falou agora sobre observar os erros que aconteceram tanto no governo do PT quanto no erro do Bolsonaro e conseguir fazer esse discernimento foi justamente isso que me fez ter interesse pela política. Eu me interessei pela política em 2014 por conta de Eduardo Campos. Eu vi uma Sim. entrevista dele no Roda Viva em que ele falava justamente isso. O erro, na época a polarização era PT e PSDB, e ele dizia, eu não tenho como ignorar os erros e os acertos do Fernando Henrique, nem os erros e os acertos do Lula. Eu tenho que entender a estrutura, ver o que foi errado, e eu rompi com a Dilma por oferecer um novo projeto. Não concordo com a linha dela, ofereço um novo projeto. Eu acho que essa é a grande essência da democracia. Sem dúvida. E é justamente o que a gente não tem hoje. Hoje a gente vê famílias rompidas, a gente vê amizades rompidas, e o diálogo ele não existe, porque a partir do momento que você declara uma posição e eu não aceito, eu não converso com você, eu não te escuto, eu te agrido. Isso. É a realidade que você tem hoje nas redes sociais. Exatamente. Então, eu fico feliz com essa sua posição de independência por conta disso, porque não é comum em Sergipe ver isso. Não. E o que eu acho mais engraçado aqui é que os mesmos grupos que se digladiam numa eleição, eles estão juntos na próxima. Então, por exemplo, eu acompanhei a convenção do União Brasil e tava André e Fábio no mesmo palanque, que hoje são melhores amigos. Sim. E alguns anos atrás, para quem tem uma memória um pouco melhor, sabia que eles não pisavam no mesmo campo político. Tanto que na segunda eleição de Valadares Filho para prefeito, Fábio foi o primeiro a declarar apoio e ele pulou do barco quando o André Moura entrou. Exatamente. E hoje eles estão juntos. E André fez menção a isso, de a gente era inimigos políticos, não foi inimigo a palavra que ele usou, mas eles eram inimigos políticos, e aí ele teve a... Deixa eu ver como é que eu falo também para não tomar processo, para não inaugurar aqui no podcast. Mas ele teve a sagacidade, vamos dizer assim, de dizer que sabia que um dia Deus iria unir o propósito dos dois e eles estariam no mesmo campo político. Como é que você vê essa pulança? É normal? Faz parte do jogo? É nociva? É só uma questão de poder? Me preocupa muito a falta de coerência, né? Porque você pode ter, numa construção política, uma convergência de pessoas diferentes. Isso não tem nenhum tipo de problema. Agora, quando você tem o tipo de política que essa turma pratica, que é numa oposição raivosa, num antagonismo, que é nesse nível de inimizade, e na outra eleição eles se juntam, e depois eles se separam, eles voltam a se juntar, o que você transmite é uma incoerência, uma fragilidade, é um apego ao poder, é um vale-tudo eleitoral, que é tudo aquilo que ele não aceita. Então, pode ser até um caminho mais confortável, você sair abraçando todo mundo e achando que você vai somar votos. Eu prefiro continuar no caminho da coerência, da construção de grupo, da soma de pessoas que pensam de uma forma mais parecida nos temas essenciais. E com alguns limites básicos. Então, de novo, eu não tenho nenhum problema pessoal com o ex-deputado André Moura. Nossa convivência é mínima. Mas o cara foi condenado 2 vezes já pelo Supremo. O cara tem um monte de processo. Esse cara não é mais uma figura no baralho. Ele tem que cumprir a pena dele, ressocializar e voltar. A esposa é política, parece que agora a filha vai virar política, ótimo. Não deixei de atender a cidade de Aparatuba, de Pirambu, que fazem parte desse grupo. Todos os municípios foram atendidos em Sergipe pelo nosso mandato, os 75. Mas eu não vou fazer uma construção política com esse cara. Porque a política que ele faz, as práticas que ele adota, são incompatíveis com o que eu acho que o Estado precisa, o que o Brasil precisa. E quando você tem essa clareza, fica tudo tão mais fácil. Então você me diz, olha, você pode estar, como estava o Partido Cidadania, junto com o Valadares Filho numa eleição. Sim, naquele contexto era possível. Ficha limpa, sem nenhum problema. Aceitou ser vice na chapa. Não há por que você rejeitar essa parceria. Mas quando você vai para essa outra turma, que é uma turma que tem práticas políticas totalmente opostas, apadrinhamento, ocupação de cargo, corrupção, aí não dá. Eu acho que o povo não aceita essa mistura, né? Tem um colega da polícia de Tobias Barreto que diz que é o sarapatel de coruja, né? O povo não aceita isso daí. É constrangedor. E é uma coisa que eu vejo muito lá em Brasília, e falo até com os colegas que são da política há muito tempo. Eu digo, cara, vocês se desconectam da sociedade, vocês vivem num mundo à parte e vocês acham que lá o povo vai achar tudo isso normal. Brasília tem esse efeito, né? Brasília, eu brinco, é um aquário que comanda o oceano. Você tem um aquário em Brasília opaco, as pessoas estão ali dentro. Ali dentro, alguns tubarões são figuras de alta relevância e importância, mas para a sociedade são pessoas execradas, criticadas, rejeitadas.
Então, essa desconexão preocupa, porque ela prejudica. Quando a gente defende as ferramentas de participação popular, como é o caso do orçamento participativo, é por isso. A gente tem que começar a tirar o político do palanque, do pedestal, trazer ele para uma vida normal, olhar um funcionário público temporário que você está contratando a cada 4 anos. Se ele não trabalhar certo, manda embora. Troca por outro que se afine mais com o que você acha, mas cobre dele algumas coisas básicas. Honestidade, respeito pelo recurso público, atendimento às demandas reais da sociedade. E dentro desse grupo você vai construindo. E tem muita gente, tem um campo fértil aí. A gente vê claramente que cada vez mais gente que está fora da política partidária começa a se aproximar para entender, poxa, mas aqui eu consigo fazer uma construção que vai realmente funcionar, eu vou ser respeitado, ninguém vai tomar de mim o diretório ou me impor uma parceria. A gente não tem, são, sei lá, mais de 40 candidatos proporcionais. Nenhum deles foi imposto como candidato para uma coisa ou para outra. Todos têm um espaço, sua oportunidade, colocam o nome. Às vezes você até tem uma visão diferente. A gente tem alguns candidatos que hoje são candidatos a deputado estadual que tinham potencial para candidato federal, deputado federal. Pelo Pode perfil. citar nomes? Posso citar rapidamente. A Kitty Lima, que está no Cidadania, o vereador Ricardo Marques. São perfis que têm um alcance interessante, que dá para você disputar uma cadeira federal. Não, nosso objetivo é estadual. Não tem debate. Você tem uma composição política em Lagarto, onde o Cidadania tinha a oportunidade de ter uma relevância muito grande na construção da nova comissão diretora da Câmara de Vereadores. A decisão foi dos 2 vereadores de Cidadania, como é que eles vão se posicionar. Então, essa forma de lidar, de abrir espaço, de não querer ser o coronel, o manda-chuva, para mim é muito característica. Essa passagem pela política, ela tem tempo, ela tem prazo, na minha visão. Você vai, presta um serviço, dá sua contribuição e você volta. O meu trabalho, a minha profissão é delegado de polícia. Eu vou me aposentar como delegado de polícia. Eu abri mão, inclusive, da aposentadoria especial como parlamentar, no primeiro dia logo. Porque você tem que ter essa coisa de prestação de um serviço. Eu não consigo, não tenho pretensão de fazer, como eu vejo lá colegas de 80 anos de idade, estão na política há 60 anos e os caras querem continuar. Eu não tenho esse perfil. Entendi.